Pode ficar de pé. Vou orar, gente. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos que Tu deixaste no Teu livro, Pai Sagrado, para nós. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui é porque estamos desejosos de Ti, Pai, pois precisamos de Ti, Senhor. Cubra-nos, Pai, com Tua nuvem de glória, Pai, ministra nossos corações, Pai, use a vida do Juliano, Pai, para que através dele consigamos sentir o Teu amor, Pai. Que o Teu Evangelho possa nos incomodar, Pai, para que saiamos daqui renovados, Pai. Derrame sobre nós o Teu renovo, Pai, pois só conseguimos encontrar em Ti a verdadeira paz e a verdadeira esperança. Esteja com todos aqui, leva-nos embora com segurança também, Pai, mas que nesse momento seja um momento que prestemos atenção naquilo que o Teu servo tem para nos dizer, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro em perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigado aí ao grupo de louvor. Obrigado aí. Deus abençoe vocês. Estamos transmitindo lá? Você pode colocar, por favor? Aí deixa eu ver como é que vai ficar, vocês vão conseguir. Eu trouxe um slide aí para vocês irem acompanhando também, se quiser anotando. E tudo que eu vou falar aqui pra gente, essa noite, que Deus vai falar, se Ele der graças nos usar aqui, que eu vou estar falando Neemias 8, de 1 a 18. Se a gente for ler Neemias 8, de 1 a 18, acho que a gente vai ficar lendo bastante aqui, né? Então vamos fazer o seguinte,
O estudo que eu trouxe vai estar falando bastante versículo a versículo. Então, leiam depois em casa, não estou falando que vocês não leiam, leiam em casa depois. E vamos fazer o seguinte, tem gente, às vezes a gente está conversando bastante com um visitante, me ajudem aí a definir Neemias. Peço a colaboração de vocês aí. Às vezes vem visitante e fala, pô, quando a gente fala, a vida de Neemias, a pessoa, legal, quem conhece há muito tempo, está na igreja, já entende, mas é aquele visitante, às vezes tem gente na internet que não sabe. Então, vamos tentar aqui resumir um pouquinho, contar um pouquinho a história de Neemias aqui. Quem me ajuda? Pode falar, gente. Ninguém sabe a história, então é bom falar de Neemias mesmo, né? Ele era o que do rei? Não? Então é bom a gente falar de Neemias. Copeiro do rei. Copeiro do rei, legal. Ele saiu para fazer o quê? Significa Jeová conforta. Legal. Aí ele já não precisava, mas legal, show de bola. E que mais? O que ele fez? Ele era copeiro do rei, saiu dali e foi fazer o quê? Pode participar também, Isaac. Ele saiu de lá, foi fazer o quê? Ajudar a fazer o quê? 12 anos. A fazer o quê? Desculpa, Paulo. Ele ficou 12 anos servindo ao rei. Ao rei. Depois ele foi, reconstruir os muros legal. de Jerusalém. É aí que eu queria chegar. Que estavam destruídos, né? Uhum. Que o rei da Babilônia tinha acabado com os muros. Isso são os textos anteriores, tá? Para ficar mais fácil para entendimento. Então, pode falar. Neemias ele recebe a notícia do seu irmão Anânico, né? E aí então ele se incomoda com essa situação do povo, né? Seus familiares, né? Seus compatriotas estavam lá, né? E aí então Neemias se incomodou, né, com a notícia, e aí ele começou a enviar, ele se apresentava sempre sorrindo, sempre numa cara agradável para o rei, né? Rei Artaxerxes. E aí teve um momento que ele entrou na presença do rei triste, e aí o rei perguntou para ele, né, o motivo da sua tristeza, e aí Neemias falou com o rei, e aí o rei resolveu ajudar Neemias. Autorizou ele a ir para construir os muros. Autorizou ele a enviar cartas, né? Isso. Tá entrando de cidade em cidade. E aí chegando lá ele viu a cidade destruída. E aí ele convoca, né? Esqueci o nome do. Não, mas você está muito bem, cara. Era um resumir. Você está detalhando muito legal. A ideia é a seguinte: convoca Esdras, sacerdote, para reconstruir, né? E aí começa na reconstrução, aí entra dois personagens importantes, né? Sanbalat, Tobias e Gesem. Uhum. Tenta impedir, né? Ficam tentando impedir a não reconstrução do muro. E Sanbalat era governador. Tobias Vocês entenderam, era um povo inimigo, tá? Então ele estava tentando reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, e o povo inimigo não queria que acontecesse. Legal. E o que eles fizeram? O que era muito bacana que Neemias fazia é que todas as dificuldades dele ele orava. Então, eu não vou conseguir, Senhor. Ajoelhava e orava, buscava mais sabedoria para conseguir fazer. E aí, ele conseguiu fazer o muro? Conseguiu. Ele levantou o muro. E Deus dando sabedoria para ele foi inteligentíssimo. Ele, na hora de fazer o muro para levantar, vários já estavam tentando fazer e não conseguiam. Ele chegou, uniu o povo e pediu para cada um levantar à frente da tua casa. Melhor que isso, eu vou proteger a minha casa. Então as pessoas protegiam e outros se armavam para, se os inimigos tentassem atacar, eles estavam ali para se defender. Então essa é a história um pouquinho de Neemias. Eles conseguiram construir o muro. Eles, depois que construíram o muro, para mostrar até para o mundo lá de fora o que Deus fez com eles, eles fizeram uma festa, subiram em cima dos muros, em ordem,
marcharam cantando, e eles fizeram como se fosse a volta olímpica, atravessaram todo o muro e foram até o portão. Cada um saiu de um lado e foram até o portão cantando essa vitória com muita alegria, para mostrar lá para fora que eles podiam fazer. Quer falar, Mário? Não, mas eu não entendi a importância de construir o muro, além de proteção para Jerusalém. Qual que era o significado além disso? Proteger o povo, porque era um povo que estava no meio dos inimigos, então eles levantaram o muro para não serem mais atacados. Foi isso que eles fizeram, tá? Então Neemias foi enviado para ajudar a fazer esse muro. Ele nem sabia quando saiu de lá, mas aí ele viu o sofrimento do povo e conseguiu reconstruir o muro. Bem, o que tem a ver, Juliana, com a importância da pregação? Vamos lá. Agora no 8, é o que eu vou falar para vocês aqui. Pode passar para o próximo, Valmir, por favor. Hoje, nós estamos vendo muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Muita pregação de fé sem arrependimento e salvação sem conversão. Infelizmente, nós estamos nos esquecendo da pregação. Eu vou falar um pouco desse texto, que Esdras, ele lê a lei de Deus diante do povo, e como se fosse a pregação deles naquele momento. Muitas coisas estão acontecendo. A gente, igreja, estou falando de igreja, não estou falando nem de mundo, nós estamos se atentando a muitas coisas. Pode passar até para o próximo, por favor? Nós estamos priorizando muitas coisas, projetos, assuntos, e esquecendo da palavra de Deus. Essa noite eu queria chamar a igreja aqui para a gente tratar dessa importância da pregação. Cara, não é na Holanda não, é aqui. É aqui. Eu sempre gostei de sentar nesse banco aqui, nos primeiros bancos. Sempre gostei. Desde a minha real conversão, eu sempre gostei de sentar aqui. Me senti até estranho sentar um pouco mais profundo. Mas quando nasceu pequeno ali, eu tive que sentar mais lá para o fundo, porque senão atrapalha, ele faz barulho. Ele quer gatinhar, quer sair aqui, daí se deixar ele sobe aqui em cima. Então a gente tem que sentar lá no fundo. Aí lá do fundo você começa a reparar a movimentação da igreja, tudo acontece. Lá do fundo eu consigo perceber o seguinte: tem abertura do culto, tem oferta, tem hinos, tem cânticos. Justamente 50 minutos depois, quando vai começar a palavra, parece que a gente não vou falar os outros, não, a gente se acomoda e começa um entra e sai na igreja tremendo. Lá de trás a gente consegue ver muito isso. Entendemos as crianças, entra e sai, uma coisa. Mas justamente nessa hora da pregação, as pessoas se levantam para pegar água, as pessoas se levantam para ir para o banheiro. Justamente nesse momento. E não é aqui, não estou falando da nossa igreja, estou falando da nossa igreja que eu convivo aqui. Mas aí fora a gente vê muito disso. Pessoas priorizando coisas, um piano às vezes priorizando projetos. Não, eu tenho que fazer isso, agora eu vou ter que sair. E esquece do principal, da pregação da palavra. Quem depois, é um texto muito gostoso de se ler, leiam o Sermão do Monte, Mateus 5. E vai lendo o Sermão do Monte. Como a pregação de Jesus ali foi genuína, transparente, tranquila. Ele chegou, se assentou, quer ler Mateus 5? Vamos lá. Só vou ler o início e o fim, tá? Que é muito longo. Mateus 5, Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ele viu um monte de gente, as multidões. Subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os discípulos. E ele ali começou a ensinar o povo. Ele ensinou o capítulo 5 inteiro, o 6 inteiro e o 7 inteiro. E no final do 7, quando ele ensinou, pregou para aquela multidão, 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Gente, você pode ter certeza que ele não falou ali, capítulo 5, 6, 7, não foi meia hora não. Foram horas de pregação, horas e horas e horas.
E o povo, quando terminou, estava maravilhado. Eu queria chamar vocês hoje para a gente voltar ao primeiro amor, para a gente voltar à essência da pregação. Para quando eu vir para a igreja, eu entender o momento da pregação é o momento ápice, é o momento principal de eu estar aqui hoje. Eu quero trazer isso com um estudo aqui, vocês podem estar participando à vontade, para a gente voltar a esse primeiro amor, para a gente voltar a sentir a essência da palavra de Deus. Eu não estou aqui, gente, pode passar para o próximo, tá, amigo? Eu não estou aqui para falar de que o grupo de louvor não funciona, o coral não funciona, não tem nada disso. As pessoas conseguem, é óbvio, que conseguem chegar a Jesus através do louvor. Isso eu creio e tenho certeza que todos aqui creem também. Mas você viver do louvor não dá. Nós temos que viver da palavra de Deus. Então, vamos lá, começar. Primeiro, para eu conseguir entender a pregação, eu preciso, em primeiro lugar, ter um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu abrir meu livro aqui e voltar. Então, para isso, eu preciso que isso seja espontâneo. Para que haja um ajuntamento do povo de Deus, tem que haver espontaneidade. Isso está no versículo 1. Agora eu já estou entrando um pouquinho no texto lá de Neemias 8, tá? No versículo 1 fala isso. Deus moveu o coração do povo para se reunir, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ali ao redor de qualquer outro interesse. O povo estava lá para ouvir a vontade de Deus. Eles se reuniram ali, porque o que aconteceu? Esdras chegou, quando eles conseguiram subir os muros, eles fizeram festas, e aí eles chegaram e foram ouvir a palavra de Deus. Quem fez isso foi Esdras, o sacerdote. Aí vem o 8. Esdras lê a lei diante do povo. Hoje o povo vem para a igreja porque busca resultados, coisas, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não a Deus. Eles têm fome da prosperidade, sucesso, eu quero mais, mas eu tenho fome da palavra de Deus. A gente está vindo aqui hoje, muitos vêm aqui hoje, porque meu emprego está ruim, então deixa eu ir para a igreja. Pode partir para o próximo, por favor. Então eu preciso que seja espontâneo a minha vinda para a casa de Deus. Para o ajuntamento, para ouvir a palavra de Deus, ele tem que ser coletivo. Versículos 2 e 3. Todo o povo, lá em Neemias, todo o povo, homens, mulheres, se reuniram para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Foi todo mundo, eu quero ouvir a palavra de Deus. Pobres, ricos, agricultores, nobres, eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Ninguém estava ali porque fulano me convidou. Eu estou ali para ouvir a palavra de Deus, é o povo de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunirmos aqui na igreja. Não apenas para alguns cantores famosos ou pregadores conhecidos, mas nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. O centro é a pregação. Quer falar? Muda para mim, Valmir, por favor. E aí? O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. É aí que eu digo, eu não estou indo contra os demais. Ele vai funcionar os demais, mas o centro de tudo é a palavra. O Gustavo mesmo aqui, o médico, falou para Paula: mãe, eu vou junto, mas só fala com a mãe, né? Pediatra só fala com a mãe, esquece o pai. Mãe, o leite que você dá agora para o neném não é mais suficiente para a sobrevivência dele. Ele precisa de alimento sólido, ele precisa de comida. O louvor vai te trazer para Jesus, mas ele é leite. Ele não é um alimento sólido para você viver de louvor. Então eu vou sair daqui e vou viver de louvor. Não dá. Você precisa, para a sobrevivência, como o médico pediatra falou para Paula lá, de comida. E a comida, o alimento sólido é a palavra de Deus. Eu não estou contra nada ali. Louvor, isso é tudo para algo mais.
mas o centro do culto é a pregação. Pode partir para o próximo, amigo. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, ele tem que ser pontual. Versículo 3 de Neemias. O povo todo estava presente desde o nascer do sol. Desde o nascer do sol o pessoal está ali sedento. E aí, quando vai começar? Quando vai começar? Quando vai começar? Eles se prepararam para aquele grande dia. É a noiva. Vai se preparar aquele dia inteiro para o casamento. E é isso que a gente tem que entender. E para isso, quando a gente pensa dessa forma, a gente é pontual. Eles estavam lá antes de começar. Havia expectativa no coração deles para ouvir a lei de Deus. A palavra precisa ser prioridade para sermos pontuais. Ninguém deixa a namorada no primeiro dia, no primeiro encontro, né? Começamos a namorar, vamos sair a primeira vez, e você vai deixar esperando. Você já vai estar pensando o dia inteiro nisso. Deixa? Mas no segundo, no terceiro. No segundo, no terceiro, aí pode ser. A Paula, se começar a trabalhar hoje, ela vai sair dali pensando em voltar, não vê a hora de voltar para ver o Gustavo. E é isso que nós temos que sair daqui da igreja, não vem da hora de conseguir, não vem da hora de chegar logo no próximo domingo para eu estar presente de novo e ouvir a palavra de Deus. E para isso a gente tem que ser pontual. Juventude, às vezes a gente começa aqui, começa às 6, não, vai ter que começar às 6h30 que não chegou ninguém. Dia de semana a gente entende. Sábado, poxa, mas é complicado, tá? No sábado, chegar às 6 horas, chegar às 7 horas. Gente, já falei isso para a mocidade. A Melina casou do lado da Avenida Paulista, Melina é minha prima. Casou do lado da Avenida Paulista. Já começa às 6h30. 6 horas está todo mundo lá. A igreja inteira, na Avenida Paulista. Quando a gente prioriza, a gente é pontual. Pode partir para o próximo. 2. Então eu falei do 1A, tá? Para a pregação tem que ter o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. 2. Nós temos que entender que a supremacia da palavra de Deus. Para isso, para ter a supremacia da palavra de Deus, o pregador precisa estar comprometido com a palavra de Deus, senão não vai dar certo. Se o pregador não estiver comprometido com a palavra de Deus, não vai rolar, gente. Isso é o versículo 2, 4 e 5. Esdras, que foi o que leu aqui a lei de Deus, ele era um homem comprometido com a palavra de Deus. Alguém pode ler aí Esdras 7:10 para mim, por favor? Esdras 7:10. Antes de Neemias, mais fácil. 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras estava preparado para ler a Escritura. Ele estava preparado para trazer a palavra ao povo. E o povo, eles não estavam buscando alguém aí para contar histórias bonitinhas, de experiência de vida, mas eles procuravam um fiel expositor da palavra de Deus. A maior necessidade da igreja é de que homens conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja do mundo. A pregação é uma tarefa mais importante que existe no mundo. Acho que, por isso, graças a Deus, Deus coloca pastores maravilhosos na nossa igreja. Estou falando, o Maurício não está aqui, não estou puxando o sardinha para o lado dele, não. Mas colocou 2 maravilhosos pastores na nossa igreja. A gente vê isso nas eleições. Quando tem votação aqui, vai colocar um novo pastor. Sempre os 2, o Abel ficou mais de 33 anos aqui, e nas eleições sempre eram votos mínimos contrários, porque o povo sabia que eram pessoas tementes a Deus, pessoas fiéis a Deus. Pode passar para o próximo, homem, por favor. Para ter a supremacia da palavra de Deus, o povo precisa estar sedento das Escrituras. Precisa ter uma pessoa que seja fiel para trazer a mensagem, e o povo precisa estar sedento da Escritura. Tá? Versículo 1 e 3.
O povo precisa chegar aqui com vontade da palavra. Eu estou vindo aqui porque eu preciso da palavra. A gente tem que tratar a Bíblia como um alimento nosso. Se eu não me alimentar, eu morro. É básico. Pessoa que se não alimenta, ela morre. Ela enfraquece e morre. A palavra de Deus é um alimento para a gente. Então eu tenho que vir aqui sedento. Eu estou com fome. Eu só vou sair daqui quando Deus falar comigo. Senão eu não vou me alimentar e eu vou sair fraco lá fora. A Bíblia é o anseio do povo. Eles se reúnem como um só homem, com os ouvidos atentos. O povo está aqui. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Versículo 3. Eu preciso ouvir com reverência a palavra de Deus. Versículo 6. Chorando. Quando Deus falar comigo e eu tiver que chorar, eu vou chorar. Não tenho que preocupar com quem está ao meu lado, porque nós, igual no início lá, somos um homem só aqui. Se Deus falar comigo e Ele me fizer chorar, eu vou chorar. Se alegrando, versículo 12. Pode falar, fica à vontade. Um estudo. A gente percebe claramente, né? A gente vem de casa para cá, quarta-feira, qualquer dia à noite do trabalho, como você falou, da noite, de semana, justificável, mas assim, né? Para alguns talvez seja justificável, não sei que tem muita gente que prefere estar no conforto do seu lar do que estar aqui, né? Nós estamos aqui em 20 pessoas hoje. E você passa aí nas avenidas, nas ruas todas aí, você vê um monte de igrejas pentecostais, igrejas, e está lotado. Tem uns que estão lá com a mão para cima, que é uma multidão de gente lá reunida e tudo, né? E eu sempre escuto todo mundo falar, a igreja presbiteriana tem uma palavra forte, eles estudam muito a Bíblia, o povo conhece muito a palavra de Deus, mas cadê o interesse, né, do povo para vir aqui no estudo de quarta-feira, que é tão bom aprender, né? Cadê esse interesse que você está falando aí, né? Da fome, a sede pela palavra. É por isso que Deus me incomodou, Eldo. Deus me incomodou porque eu não estou colocando aqui apontando para ninguém, não. Estou me colocando no meio, tá, gente? Estou me colocando no meio. Isso aqui, eu estou aprendendo junto. O estudo que foi feito é para aprendizado. E nós temos que levantar mais isso à igreja. Porque você falou perfeitamente. Nós falamos sempre, o povo presbiteriano é conhecido como ótimas pregações, com ótimas palavras, ótimos estudos. Mas cadê o povo? Então nós temos que ter reverência com Deus, versículo 6. Chorar quando for preciso, se alegrar quando for preciso, versículo 12. E prontos a obedecer. Esse é um anseio quando chegar aqui na igreja. Eu tenho que estar preparado para tudo isso. Para obedecer, para chorar, para sorrir, para ouvir. O povo lá não queria farelo, ele queria o trigo. Eles queriam o pão do céu. Por isso eles estavam lá reunidos. Para buscar, para se alimentar e sair fortalecido. Pode passar para o próximo. Atitudes do povo em relação à Escritura. O que eu tenho que fazer então? Para melhorar, para mudar. O que eu tenho que fazer? Deixa eu só ficar esperto no horário que eu falo muito, gente. O que eu tenho que fazer para melhorar? Eu tenho que estar com meus ouvidos atentos. Eu tenho que estar com meus ouvidos atentos. Versículo 3. O povo lá de Neemias, permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar, sem reclamar. Às vezes a gente fica meia hora, na nossa igreja só não, fica meia hora. Ah, mas não deu ainda. Sem sair do lugar, versículo 7. Com os ouvidos atentos, não havia dispersão ou distração. Eles estavam atentos não ao pregador. Eles não estavam ali, o Ezra chegou. Não, eles estavam ali para a palavra de Deus. Mas ao livro da lei. Não havia esnobismo, nem tietagem. Nossa, ele está ali, chegou. Mas eles sentiam a fome da palavra. E a gente tem feito muito errado, gente. Pô, é fulano, legal, então eu vou lá. Ciclano, não, esse eu não gosto muito. É Deus falando aqui, através da palavra dele. A gente tem que ter isso em mente. O
que eu preciso ter? A atitude do povo, mente acordada, mente aberta, mente ligada. Versículo 2, 3 e 8. A explicação era lógica, para que todos entendessem. O reavivamento não foi um apelo às emoções, vamos colocar um fundo musical aqui e vamos fazer o povo chorar. Não foi isso não. Foi um apelo ao entendimento. As pessoas têm que ter um entendimento que quando estiver aqui com a Bíblia aberta, nós estamos fazendo uma pregação e a pessoa tem que estar com a mente aberta para entender isso. Porque se não fizer isso, vai viajar. Vai viajar. O cara vai pensar no dia seguinte, vai pensar que vai ter que trocar o bebê quando chegar, vai esquecer, esqueci do varal lá. Tem que estar ligado a mente aqui, no momento, na palavra de Deus. Senão é muito fácil para a gente viajar, a gente sair daqui. Pode partir para o próximo. Atitudes do povo, reverência. Essa parte é linda. Versículo 5. Esdras abriu o livro da lei. Lá não era a Bíblia naquele momento, era como se fosse um rolo que ele abriu. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, e todo o povo se pôs em pé. Não precisa fazer isso aqui, vamos ficar em pé, gente. O povo, só de ele abrir a lei de Deus, o povo se levantou e se pôs em pé. Essa era uma atitude de reverência e respeito para a palavra de Deus. E às vezes a gente pega isso aqui e trata como livro. Joga. É o que a gente vem fazendo. Trata a Bíblia como um livro, como se fosse nada. O pessoal lá em Neemias, só de abrir, o pessoal se pôs em pé. E o púlpito elevado, que fala lá em Neemias, não era para revelar o pregador. Deixa eu ver o pregador lá. Mas sim a supremacia da palavra. Não era o pregador que eles queriam lá, era a palavra. Eles conseguiam visualizar ali a palavra de Deus. Adoração a gente precisa ter. Versículo 6. Esdras orou e o povo responde com um sonoro amém. A gente faz isso por fazer. Estamos colocando aqui também. Às vezes a gente está acostumado. Eu venho para a igreja desde... Eu tenho 30 anos, há 30 anos eu venho para a igreja. Então, às vezes, amém. Não sabe nem o que estava lendo, o que estava falando, o que eles estavam orando. Quando nós falamos amém, nós estamos mostrando para Deus a nossa adoração a Ele. Nós estamos respondendo à oração do nosso irmão, junto para falar, estamos aqui te adorando, Senhor. Levantando as mãos, se prostrando. Você tem vontade? Faça. Presbítero, é errado levantar a mão? Só levantar a mão? Estou falando que a gente tem que fazer porque o do lado fez. Se Deus tocou no seu coração e te fez levantar a mão, no coral aqui é maravilhoso quando eles estão nas cantatas e fazem aquilo ali porque estão sentindo. Você sente isso. A gente sente aqui, vocês fazendo isso. Se for a vontade de Deus, você não está fazendo isso aí para mostrar para o cara do lado, faça, é a vontade dele. Para mostrar, Senhor, eu te adoro. Onde a oração e exposição da palavra, o povo exalta e adora a Deus. Sem alguém pedir, sem ninguém pedir. Ele faz isso porque ele sente a vontade de Deus, de adorar a Deus. Pode falar. Lógico. Você está falando a palavra e também a oração. Você falou agora a oração. Nós, muitas vezes, o pastor fala, vamos orar, irmãos. Aí todo mundo fecha os olhos para orar. Aí muita gente corre para fazer outras coisas, né? O diácono às vezes vai fechar a janela, o outro vai fazer alguma coisa. Então, não digo só o diácono, mas eu digo sim. Nós criamos isso, né? Pegar esse intervalinho para fazer alguma coisa. Esse é o momento, né? Ninguém está me vendo. Ninguém está vendo. Mas o certo é reverência a Deus. Está orando, você chegou, você está lá fora, né? Mesmo que você não adentrou ao templo, o pastor está orando, então lá fora também você tem que estar adorando. Porque é uma reverência a Deus, não é aos homens, né? Perfeito. Vocês podem estar acrescentando quando vocês quiserem, tá? Estou aprendendo com vocês também, gente. Pode partir para o próximo, amigo. E o 3, a primazia da pregação. Primazia da pregação a gente pode colocar como excelência, tá? Para entendimento melhor. A excelência da pregação. Então o que eu preciso entender?
Quando está sendo feito, em primeiro lugar, nós vamos fazer a leitura do texto, que está em versículo 2, 3 e 5. Eu vou fazer a leitura do texto. Essa é a parte mais importante do sermão, a leitura da palavra de Deus. O texto é a fonte de mensagem e a autoridade do mensageiro, da pessoa que vai falar. É a fonte aqui da autoridade dele. O sermão só é um sermão se ele propõe a explicar o texto, senão não vira sermão. Aí vem para a segunda parte. Eu leio e explico o texto das Escrituras, versículos 7 e 8 de Neemias. Pregar é explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, o que é exegese? Até para ficar mais fácil aí. A exegese é a interpretação profunda do texto. Tá? Ou seja, tirar do texto o que está no texto. Então eu tenho que explicar o que está ali no texto. Não podemos impor ao texto as nossas ideias. Pô, eu acho que é isso daqui. Se você fizer isso, você está fazendo o contrário, que é exigência. Então nós não podemos fazer o contrário. Eu tenho que falar único e exclusivamente o que está ali. Por isso a pessoa que está à frente fazendo a pregação, ela precisa estar muito próximo de Deus. Porque para sair é muito fácil. Pô, Jana, para que você está explicando? Ler texto, explicar. Eu estou falando dessa forma, gente, porque amanhã, na empresa lá onde eu trabalho, vai ter um grande evento amanhã no hotel, na Vila Mariana ali, e eles convidaram um dos maiores palestrantes aí que é hoje da atualidade, um cara que é ex-comandante do BOP, para falar lá para a equipe lá de vendas. Se nós trouxermos essa pessoa aqui para dentro da igreja, ele vai conseguir entreter a igreja. Ele vai conseguir fazer a gente rir. Ele vai conseguir fazer, às vezes, alguém chorar. O cara tem dom para isso. Ele vai ter uma boa oratória. Ele sabe se comunicar. Eu estou explicando a primazia da pregação para a gente ter um entendimento, para se alguém entrar e fizer isso aqui, falar, opa, que não, meu amigo. Cadê a leitura da palavra? Cadê a explicação da palavra? Coloca para o próximo, amigo, por favor. E por último, aplicar a palavra. Então o que eu tenho que fazer num texto? Eu tenho que ler o texto, eu tenho que explicar o texto e tenho que aplicar o texto. Aí a gente já começa a olhar um pouco assim, aqueles lá que vêm aqui e contam história, e conta história da vida. Deixa isso para o pastor, né? Deixa isso para o pastor explicar se é certo, se é errado. Mas nós temos que começar a exigir um pouco mais. Pô, veio aqui, falou, fez um monte de gente chorar, mas ele leu a palavra, ele explicou a palavra, ele aplicou a palavra para a minha vida. Nós temos que ter esse entendimento. O sermão é uma ponte entre os dois mundos, do texto e do ouvinte. E para mim também. Precisamos ler o texto e ler o povo. Não adianta só ler o texto e não olhar para o povo. Não pregamos diante da congregação, mas à congregação. Eu tenho que aplicar para as nossas vidas o que está aqui no texto. Onde começa a aplicação, começa o sermão. Aí ele se completa. Leitura, explicação e aplicação. Senão, não é sermão. Senão, não é pregação. Há um grande perigo de chamada heresia da aplicação. Se não interpretarmos o texto corretamente, vamos aplicá-lo distorcidamente. Vamos prometer o que Deus não está prometendo e corrigir quando Deus não está corrigindo. Se há uma interpretação errada. E geralmente quem faz uma pregação, ele tem uma facilidade de conversar com o público, conversar com as pessoas. Por isso que eu digo, se eu trago um cara lá de fora que vai entreter o povo, se o povo não ter esse entendimento, ele vai sair enganado daqui. Pô, foi bom, né? Sem leitura, sem explicação, sem aplicação. Pode partir para o próximo, Valmir, por favor. E 4, os efeitos da pregação. Quando eu prego, ele tem que gerar efeitos. Quais são? Primeiro, ele vai atingir o nosso intelecto. Eu não lembra lá? Eu estou com a mente aberta, ouvido ligado, prestando atenção. Se eu estiver fazendo isso, ele vai atingir o meu intelecto. Versículo 8. A pregação é dirigida à mente. O pastor fala muito isso. A pregação é dirigida à mente.
O culto deve ser racional, não devemos apelar ao entendimento. Nós devemos apelar ao entendimento. Versículo 2, 3, 8 e 12 do texto, capítulo 8. Então eu tenho que estar sempre, o culto é dirigido à nossa mente. A gente tem que ter esse entendimento. Ele atinge também a nossa emoção. Quando ele atinge nossa emoção, versículo 9 e 12, a 12, vai ocasionar duas coisas. Choro pelo pecado, que eu vou entender a palavra de Deus e vou ver que eu sou um pecador e falho, e vou chorar pelo pecado. A palavra de Deus produz quebrantamento, produz arrependimento, produz choro pelo pecado, ou alegria da restauração. Ou você vai chorar, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, tal. Ou você vai se alegrar, Deus é maravilhoso, restaurou a minha vida. É um ou outro. Se não acontecer, a gente não está seguindo certinho a pregação. Se um culto terminar e não mudar nada na sua vida, e você não levar nada para casa para você mudar, ou melhorar, ou agradecer, reveja o que você está fazendo na igreja. O que você está fazendo de errado desse estudo aqui. Alegria da restauração, versículo 10. As festas deveriam ser celebradas com alegria. Deuteronômio, não vou ler. Então, causa ou choro de arrependimento, ou alegria da restauração. Repito, se não te fez nada disso, a gente tem que rever. Pode partir para o próximo, Romir. Terceiro, ele atinge a vontade de Deus, versículo 11 e 12. Quando ele atinge a vontade de Deus, quando ele atinge a vontade dele, a nossa vontade, ele vai causar obediência a Deus. Atingiu a vontade? Obediência a Deus. O povo obedeceu a voz de Deus e deixou o choro e começou a se alegrar-se. Eu entendi, estou obedecendo a Deus, estou em pecado, vim, mas eu quero mudar, eu quero obedecer à vontade de Deus. Ou ele vai fazer a solidariedade ao próximo. O povo começou não apenas a alegrar-se a Deus, mas a manifestar o seu amor ao próximo. É normal isso. Se você está sentindo Deus falar com você, Deus falou com você, Ele vai mudar a sua vida. A gente não consegue, não podemos separar a dimensão vertical e horizontal do culto. Se eu estou adorando a Deus, consequentemente eu vou adorar meu irmão. Eu vou sentir a dor dele, eu vou me aproximar dele. Aquele irmão que chora, eu vou entender o choro dele, eu vou entender o clamor dele, e vou me aproximar dele para a gente conversar, porque essa dor que você está passando, eu já passei. É normal. O culto, quando a palavra fala com a gente, você vai ser solidário ao próximo. Se você não tiver coração agudo, duro, reveja, nós precisamos mudar. E por fim, acho que foi muito rápido, 9 horas. E por fim, a conclusão: resultados gloriosos são colhidos quando o povo se volta à palavra de Deus. E o que eu queria mexer hoje aqui com a gente, com a igreja, com o povo de Deus, é quando nós ouvimos a palavra de Deus, o resultado é maravilhoso. Ou eu vou confessar o meu pecado, eu escuto a palavra de Deus, vou confessar o meu pecado. No capítulo 9 nós vemos uma das mais profundas orações, se puderem ler mais para frente, muito grande, Neemias orando. Uma das maiores orações da Bíblia, onde Neemias confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Sempre que a palavra é exposta, há choro pelo pecado e abandono do pecado. Quando a mensagem toca no teu coração, você vê que você está em pecado e você quer ser restaurado. E você vai fazer com isso uma aliança com Deus e um reavivamento. No capítulo 10, os líderes e o povo fazem uma aliança com Deus de quem deixaria os seus pecados para trás e andaria com Deus. Então houve um grande reavivamento espiritual que levantou a nação. Eles vão pecar? Eles
chegaram ali e falaram: Deus, nós não vamos mais pecar, nós vamos andar conforme a sua vontade. Lógico que eles vão pecar, e eles pecaram. Mas o quebrantamento, a palavra de Deus, vai sempre fazendo mudanças nas nossas vidas para a gente se atentar àquele pecado e tentar deixá-lo de fazer aquele pecado. E o que eu queria encerrar mostrando para a igreja, a palavra, um louvor, ela te leva para Deus, ela vai te levar para o caminho para Deus, mas quem vai fazer você andar com Deus é a palavra de Deus, é o sermão, é o culto, que infelizmente, não a nossa igreja, mas muitas igrejas aí fora estão se esquecendo disso. Eu tenho certeza que se a gente chegar aqui, ouvido atento, sedento da palavra de Deus, eu não vou levantar até o final, até acabar. O pastor dizia amém, para eu sair alimentado daqui, sair forte, sair com energia para ir para a rua. E só Deus pode mudar a gente. Não adianta o Juliano falar, ou eu ficar fazendo estudos lá em casa, estudar, e não pedir para Deus essa restauração na minha vida, essa restauração nas nossas vidas, para que só Ele pode nos ajudar. Não adianta um cara estudioso chegar aí e ficar falando para a gente. Só Deus pode fazer isso. E eu queria orar, se alguém quiser mais acrescentar alguma coisa, pode falar, Paulo. Alguns aspectos aqui desse livro que eu acho importante de a gente também compartilhar também. O capítulo 1 ao 6 fala da reconstrução. Sim. O capítulo 7 até o capítulo 12 fala da restauração, né? Do culto a Deus. Porque na verdade no tempo de Neemias, o povo tinha se esquecido de Deus. Havia um sincretismo religioso, né? Os irmãos sabem que sincretismo religioso é a pessoa que participa de várias religiões, né? Uma hora ela está na igreja cristã, outra hora está na igreja católica. E o povo tinha se esquecido, né, de Deus. Porque se misturaram com os outros, né? E havia esse sincretismo religioso no povo. E aí, quando o Esdras leu, né, que era para o povo se lembrar, né, das escrituras, de que o Deus Todo-Poderoso que tinha feito, né, que tinha ajudado Neemias, né, tinha sido Deus. E do 12 até o 13, ele restaura a obediência, a disciplina no povo. O povo estava não tinha perdido, né, a noção, né, da lei. Então aí Neemias e Esdras, eles fazem todo esse processo, né? E o muro, né, em relação ao muro, a nossa vida espiritual, né, muito legal. É muito interessante, né, porque você vê, né, o povo tinha se esquecido, né, das leis de Deus, né, abandonado. E aí o que acontece? Caem-se os muros, né? Você vê que quando a gente se afasta de Deus, nós ficamos desprotegidos, né? Foi isso que aconteceu com o povo, né, de Jerusalém, né? Eles se esquecem de Deus. Eles tiveram que levantar um muro para se fortalecer. E aí começou a reconstrução. A reconstrução começou com o quê? Com o muro, né? Começou a proteção. E aí depois foi a restauração do culto a Deus, né? Depois foi a obediência. E como a gente aplicaria isso? Nos dias de hoje, né? Com certeza. A gente, eu aplico o Neemias, eu falei isso no orfanato para as crianças, que às vezes a gente tem que levantar muros que estão destruídos, né? Caiu o nosso muro aqui e a gente entrou nessa do mundo aí. Então às vezes tem que levantar o nosso muro para se fortalecer e voltar novamente à lei de Deus.
E hoje é interessante que hoje em dia há esse sincretismo, né, muito forte no nosso meio, né? É que nós não percebemos. Perfeito. Mas, inclusive, eu tenho um exemplo, né, dessa parte de sincretismo. E é terrível. Mas Deus te trouxe de volta. Não foi comigo não. Ah, tá. Não, graças a Deus. Então trouxe uma outra pessoa de volta. Não, ainda não. Está construindo o muro. A pessoa ficou assim, desorientada. Porque traz uma desorientação, né? Imagina, a pessoa vai para a igreja evangélica e depois vai para o espiritismo, e aí recebe visita de testemunho de Jeová. Imagina a cabeça da pessoa. Então... E nós estamos atentos a isso também, né? A poder ajudar essas pessoas também, que a gente, Neemias, ele teve que ajudar o povo. O povo não conseguia reconstruir aquele muro sozinho, né? Então, às vezes, quando a gente está fortalecido, a gente precisa ajudar a pessoa também a erguer os seus muros novamente. Elton? Falando isso aí, eu estava pensando aqui na passagem do rei Josias, né? Quando o povo de Israel tinha perdido a palavra do Senhor, né? A palavra estava lá não sei quantos anos, já tinha passado o rei lá e morrido, e a palavra estava sumida lá no meio do pó, lá E eles encontraram no palácio lá. E aí Ezequias manda a pessoa que cuidava do dinheiro lá pegar o dinheiro para a reconstrução do templo, tudo, ele acha o livro da lei lá, né? E quando ele lê aquilo, ele se assusta, fala, como nós estamos errados. E aí leva para o rei manda ver aquilo lá e chama todo o povo e eles renovam a aliança com o Senhor, se vestem de pano de saco, de cinza e tudo, se arrependem dos seus pecados, né? E volta para Deus e é tão bonito e todo o povo, né? Acabou fazendo isso daí. Então, e eu preguei uma vez aqui sobre essa passagem, né? Renovar a aliança. Nós muitas vezes não estamos precisando fazer isso aí hoje, porque nós hoje podemos ter 10 Bíblias na nossa casa e tudo quanto é jeito, Bíblia em hebraico e tudo quanto é versão e tradução e tal. A gente não tem problema de Bíblia, mas não adianta se ela não tiver nosso coração. Muitas vezes está uma vida perdida também e precisamos fazer uma renovação do pacto, né, com Deus. É isso que eu queria falar hoje aqui pra gente, para mexer com a gente mesmo, fazer isso aqui, esses comentários, para a gente se mexer. É dar prioridade, né? As pessoas dão prioridade ao trabalho, ao estudo, a isso, aquilo e aquilo outro, e no fim a palavra de Deus é a última lá. E às vezes, está no cantinho, né? E muitas vezes também, nós às vezes damos prioridades até coisas da igreja e se esquecemos da palavra. Às vezes um exemplo, tá? Às vezes eu fico tão preocupado com esse banco e esqueço da palavra de Deus. Então, às vezes a gente acontece até em projetos nossos mesmo aqui, de trabalhos da igreja, e nos esquecemos do principal aqui, que é a palavra dele. Não é que lá não é importante, lógico que é importante. Eu vejo gente aqui, às vezes cantar e sair. Já fiz minha parte. Não foi aqui só não, em muitos lugares. Cantei e fiz minha parte. Nós temos que voltar a entender a essência. Restaurar o culto ao Senhor. Aquela parte do sermão, leia o Sermão do Monte. Como é gostoso. Jesus ali falando. Com certeza houve quebrantamento, com certeza as pessoas choraram. E no final estavam maravilhados de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, até no casamento, Juliano, você às vezes, quando você está assim em frente, né, a noiva é o noivo, às vezes quem está à frente percebe mais às vezes do que quem está desse lado, né? Que muitas vezes o noivo e a noiva, né, às vezes principalmente a noiva que está tão assim com aquele dia dela, que você percebe nos olhos dela e na atitude que ela não está prestando atenção ao que o pastor está passando. Ela não está nem se atentando para o que ele está passando, né? E quando deveria ser um momento que é o culto dela, né? É um culto dela, na verdade, um culto do casal, né? Perfeito, um e excelente exemplo. Muitas vezes você não vê isso no casal, dentro do casamento lá na frente, né? Perfeito, excelente exemplo. Se preocupa com tantas coisas, mas não com o principal. No momento que o pastor está ali falando com
sendo instrumento de Deus para falar na vida dos dois. Mais alguém? Senão a gente vai orar para que Deus nos dê força, gente, porque sozinho a gente não consegue ter esse entendimento, não consegue. A gente vai sentar ali, vai se preocupar com outras coisas, vai olhar para as bexigas, vai olhar para tudo quanto é coisa diferente que está, e menos a palavra de Deus. Então eu queria pedir, vamos ficar em pé? Ficar em pé e orar ao Senhor para que isso mude. Alguém tem um desejo no coração de fazer oração? Pode fazer. Senhor, nosso Deus Pai, graças te damos, Senhor, por poder estar na tua casa, Senhor, ter o privilégio, Senhor, de estar aqui aprendendo mais de ti, Senhor, nosso Deus Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, porque a gente não deixe esfriar essa vontade de ti nos nossos corações, Senhor, nosso Deus Pai. Peço também que o Senhor esteja abençoando a nossa juventude, Senhor, que está tão desanimada, Senhor, de vir na tua casa, Senhor, mas sim, para onde ir numa festa vai todo mundo, Senhor, não importa a situação do tempo, Senhor. Peço também que o Senhor esteja abençoando a vida do irmão Juliano, Senhor, para que ele esteja buscando mais a ti, Senhor, nosso Deus Pai. Peço também que o Senhor esteja abençoando até a igreja de Vila Formosa, Senhor, e todas as igrejas, Senhor, nosso Deus Pai, que é a tua casa, Senhor, nosso Deus Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida dos nossos pastores, Senhor, nosso Deus Pai, que não está sendo fácil, Senhor, nosso Deus Pai. Eles trabalharam, tem um pastor que está trabalhando sozinho, Senhor, nosso Deus. Peço que o Senhor esteja abençoando para que os pastores venham ter a ajuda da igreja, Senhor, nosso Deus Pai. Juntamente contigo, com a tua palavra, Senhor, para que as igrejas venham focar na tua palavra, Senhor. Não no conjunto, Senhor. O conjunto é só uma parte do culto, Senhor, mas o principal que é a tua palavra, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando para que a gente venha buscar mais a tua palavra, não somente na igreja, Senhor, mas principalmente em casa, Senhor, Pai. Porque cada um de nós tem mais de 3 bebês em casa, Senhor. E deixamos de buscar a ti, Senhor. Peço que o Senhor também esteja abençoando a nossa volta para o lar, Senhor. Em nome de Deus, Senhor, agradecendo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu? Pode se sentar e... Quer tocar mais uma? Então a gente está encerrando aí, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Deus abençoe.